Meus irmãos, boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Agradecemos a Deus por mais este dia que Ele nos permite estarmos juntos, mesmo aqui pela internet. Agradecemos porque é o Senhor quem tem nos sustentado, é o Senhor quem tem nos abençoado, é o Senhor quem tem nos guiado e é Ele quem tem dado às nossas vidas consolo, graça, direção, e nós estamos felizes por causa disso. Nós vamos fazer hoje a nossa devocional em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, como temos feito. Vamos percorrer todo o Evangelho, capítulo após capítulo. Estamos no capítulo 6 e hoje nós faremos apenas alguns versos a partir do verso de número 30. Mas antes disso, vou dar as boas-vindas aos nossos irmãos que estão chegando para acompanhar conosco nossa devocional. Então, eu quero dar as boas-vindas à Lívia e à sua casa, nossa irmã Iris, boa noite, irmã. Zilá, boa noite, irmã Zilá. Dona Sirlene, boa noite. Irmã Isaíra, boa noite. E também aos demais irmãos que estão nos acompanhando e estão chegando agora. Vamos fazer uma oração e agradecer a Deus? Pai amado e Deus querido, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Tu és Deus e não existe outro além de ti. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos ensine, ó Deus, a importância da tua palavra e a tua direção para o nosso crescimento. Nós pedimos isso, fiados nos teus méritos e na graça e na tua misericórdia. Amém. Boa noite, irmã Andréia, também, chegando agora. Irmãos, vamos lá. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Versículo que nós vamos ler aqui os versículos de 30 até o 34. Embora não vamos nos ater a todos esses versos, mas é para que nós possamos ter um contexto maior para entendermos o texto, tá? Então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 34. Muito bem. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, do verso 30 ao 34, diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Até aqui. Nós estamos falando aqui sobre a questão a continuação do momento em que Jesus envia os seus 12 apóstolos, neste caso ainda 12 discípulos, mas o texto já fala que se referiam aos 12 que se tornariam os apóstolos, de 2 em 2, como descreve do verso 7 em diante, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos e também poder para que eles pudessem curar e também ensinar a palavra de Deus. Eles vão, isso é relatado no verso 7 até o versículo 13, e aí eles retornam. Ao retornar, então, eles vão contar para Jesus aquilo que aconteceu com eles, que é o que nós estamos lendo agora, né? Então, o versículo 30 fala desse retorno. Ele diz: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado.
Então aqui está é a continuação da grande comissão. O texto que tem da grande comissão não, é a continuação da comissão inicial que Jesus envia os seus discípulos, os seus 12, de 2 em 2. Jesus estava com eles até então e fez tudo com eles, mas agora é a primeira vez que Jesus os envia de 2 em 2, 12 no caso, 6 grupos, né? De 2 em 2, para que eles pudessem ter uma experiência inicial sozinhos com aquilo que deveria ser o ministério futuro deles. Entre os textos que falam sobre esse envio de Jesus, as instruções aos 12 e o retorno, nós temos o texto que fala sobre a morte de João Batista. E aí aquelas 3 afirmações frustrantes que nós compartilhamos a última vez. Aí é como se fosse um parêntese entre esses 2 momentos, né? A impressão que aqueles 3 grupos tinham de Jesus ao ouvirem falar sobre ele. Agora no versículo 30, então o versículo 30 começa com o retorno desses 12. E o que eu quero destacar aqui é a posição de Jesus, a atitude de Jesus em relação aos 12 quando eles chegaram. Então o Senhor Jesus tem o cuidado de enviar os 12 de 2 em 2, dando-lhes direção certa para ensinar a palavra, expulsar os demônios com os quais eles estariam lidando. E eles tinham que, durante toda a estadia deles, ensinar a palavra de Deus por onde quer que eles estivessem. As cidades que os recebessem, a casa que os recebessem, seria como se estivessem recebendo a Jesus. As casas e cidades que não os recebessem, eles tinham que, ao sair, sacudir o pó daquela casa ou daquela cidade, como sinal de que não tinham responsabilidade com aquela casa e com aquela cidade diante de Deus, porque não quiseram recebê-los, e assim sendo, não queriam receber também a Jesus. Então, quando eles voltam na presença de Jesus, depois deste trabalho, qual que é a atitude de Jesus para com eles? Jesus tem uma atitude de cuidado. Repare que diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, essa questão de repousar à parte, num contexto isolado, isso não é só para descansar verdadeiramente, porque as pessoas estavam indo e vindo e eles não tinham tempo. Eles haviam saído da presença de Jesus para fazer aquele ministério, retornaram e agora estavam contando para o mestre como foi. Então, esse momento de estar sozinho, havia o repouso daquele trabalho, sim, mas além do repouso relacionado àquele trabalho, havia também o cuidado pastoral de Jesus com aqueles homens que foram fazer o trabalho. Então, o ato de estar sozinho, de indicá-los, designá-los, levá-los para um lugar isolado, era para que ele estivesse com eles, para que ele pudesse ouvi-los, para que ele pudesse ensiná-los, para que ele pudesse pastoreá-los dentro daquela situação toda. Então isso nos mostra o cuidado que o Senhor Jesus tinha com os homens que estavam a seu serviço, não é? Ele cuidava daqueles que estavam a seu serviço, daqueles que eram utilizados por ele para servirem a outros. E ele também cuidava daqueles que seriam servidos através dos seus. Porque daí ele diz na continuação do verso, versículo 32 diz: então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então veja você que Jesus tem um coração pastoral, um coração aqui voltado para as necessidades, tanto dos seus discípulos, seus apóstolos, depois do trabalho que a eles foi ordenado,
como também aquelas outras pessoas que não faziam necessariamente parte dos seus discípulos, mas as pessoas que ele encontrava e que ele, que conhecia mente e coração, sabia exatamente das necessidades. Então, aqui demonstra primeiro a compaixão de Jesus, né? Jesus se compadecia das pessoas e se compadecia dos dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, daqueles que eram seus servos, instrumentos nas suas mãos para servir a outros, que eram seus discípulos. Então, após o retorno com seus discípulos, ou após o retorno dos seus discípulos, ele teve o cuidado de pastorear os seus discípulos, de levá-los à parte, no local isolado, para que pudesse conversar com eles, para que eles pudessem descansar, para que ele pudesse ter um tempo com eles também, instruindo e assim sucessivamente. E também ele tinha um cuidado para com as pessoas que estavam carentes, necessitadas da graça de Deus, necessitadas de uma direção. Ele diz que via as pessoas como ovelhas que não têm pastor. Aí alguém pode perguntar assim, mas não são todas as pessoas que estão carentes da graça de Deus? De fato, todas as pessoas estão carentes da graça de Deus porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então todos precisam de Deus, mas são poucos os que reconhecem isso. Então, aqueles que foi dado o reconhecer da necessidade de Deus em suas vidas, o Senhor Jesus se compadece deles, tem os seus ouvidos abertos, tem os seus braços abertos para recebê-los, para cuidar deles e para guiá-los pelo caminho que eles devem andar. Porque, afinal de contas, Ele é o nosso pastor. Ele é o supremo pastor. Ele é o bom pastor. E é Ele que caminha ao nosso lado, até mesmo no vale da sombra da morte. Então, eu gostaria de destacar aqui o cuidado de Jesus, tanto com os seus, a igreja, como também com aqueles que são utilizados por ele para servir a igreja. O Senhor Jesus cuida, e assim nós devemos cuidar também uns dos outros. Nós cuidamos da igreja e nós cuidamos daqueles também que o Senhor Jesus utiliza na igreja para abençoar a igreja, não é? Inicialmente é para esse assunto que o texto nos remete. Depois nós vamos observar amanhã, vamos observar o contraste aqui da reação de Jesus em relação àqueles que se portavam como ovelhas sem pastor e a reação dos seus discípulos olhando para o mesmo grupo. Mas isso nós ficaremos para amanhã. Hoje basta que nós possamos compreender que de fato Jesus tem cuidado. E se ele tem cuidado, nós também devemos ter cuidado do seu povo e cuidado daqueles que também são seu povo, mas são usados de maneira especial para abençoar o povo dele. Ok? Oremos. Pai amado e Deus querido, nós te louvamos mais uma vez. Eu peço a Ti que essa compreensão do cuidado do Senhor Jesus para conosco, para com aqueles que são igreja, para com aqueles que são os instrumentos a serem usados na Tua igreja, seja algo vivo também, ó Deus, em nossa vida. Porque tudo aquilo que Jesus faz, Ele nos dá o exemplo para que façamos de igual maneira. Porque Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, nós somos seus servos, mas o que Ele fez, nesse sentido, fez para nos ensinar, fez para nos guiar, fez para nos levar pelo caminho ao qual nós devemos desenvolver toda a nossa vida. Faz com que nós possamos dar importância às pessoas assim como Ele deu. Faz com que nós possamos cuidar de cada classe, de cada pessoa, assim como Ele também o fez. E que desta maneira o Teu nome seja glorificado e honrado. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, a nossa devocional está encerrada hoje, irmãos. Eu quero cumprimentar a nossa irmã Fátima, a Edna, Deus abençoe a vida de vocês, a Elisa, Deus abençoe também, a Priscila Barbosa em sua casa, Deus abençoe também, juntamente com os demais irmãos que nós já havíamos cumprimentado. Uma boa noite a todos, que o Senhor Jesus guarde a vida de cada um
e nos abençoe até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite.